Olá, tudo bem? Você vai conferir agora um trecho de uma palestra do Econature. Essa palestra faz parte de um mini curso que você pode acessar pelo link que está aqui na descrição. Nesse mini curso são disponibilizados, além da palestra, o mapa mental com o tema da palestra, assim como um material com as principais dúvidas referentes a esse tema. Se você quiser conferir, então, acesse o link aqui da descrição, lá tem mais detalhes, o valor desse conteúdo, e eu aposto que você vai gostar. A gente fez com muito carinho esse material para você. Então dá uma conferida e tenha um bom vídeo. Falar de níveis tróficos. O que é um nível trófico? Eu já citei esse termo antes. E só para entender, os níveis tróficos são os componentes das cadeias e das teias alimentares, ou seja, a energia e os nutrientes elas fluem conforme vai passando os níveis tróficos. Então aqui eu coloquei 4 ilustrações aqui e cada um desses organismos está em um nível trófico diferente. Beleza? E essa linha aqui de baixo representa os nichos ecológicos que esses organismos ocupam ao ocupar um nível trófico de uma cadeia ou de uma teia alimentar. Então aqui na base, isso aqui é uma cadeia, tá bom? É uma representação simples e linear, só para a gente poder entender o conceito de nível trófico. No primeiro nível trófico aqui, a gente tem os organismos produtores. E eles têm esse nome porque eles são capazes de produzir o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Vocês já devem ter ouvido falar também. Então, normalmente são plantas que ocupam esse nível trófico. O primeiro nível trófico de uma cadeia ou teia alimentar normalmente vai ser ocupado por plantas, que são organismos produtores ou autotróficos. Tá? Então, eles estão na base da cadeia alimentar. O próximo nível trófico, e a partir daqui até o final, vai ser ocupado por organismos consumidores. Então, o nicho ecológico deles é consumidores. E o nível trófico pode ser do segundo, terceiro, quarto, quinto, mas não passa muito disso. Tá certo? Então, nesse exemplo que eu construí aqui, o gafanhotozinho aqui, ele é o consumidor primário, porque ele se alimenta diretamente do produtor. Então, ele está no segundo nível trófico. O passarinho está no terceiro nível trófico, ele é o consumidor secundário no caso, porque ele vai consumir o consumidor primário, ele vai se alimentar dele. E o gatinho, ele está aqui no topo da cadeia alimentar, dessa cadeia alimentar especificamente, ele é o consumidor terciário. Então, ele está no quarto nível trófico. E nessa cadeia, existem apenas 4 níveis tróficos. Beleza, aí você deve estar se perguntando aí, mas e esses dois outros nichos ecológicos aqui? Bom, esses dois outros nichos ecológicos, detritívoros e decompositores, são ocupados normalmente por micro-organismos, ou fungos e bactérias, mas alguns animais também podem ocupar esses nichos. E eles vão acontecer aí, a ação deles acontece na natureza quando os seres vivos que fazem parte da cadeia, né, as espécies que compõem a comunidade, eles morrem de forma natural. Né? Nesse caso, o gafanhoto vai morrer porque o passarinho vai comer ele, e o passarinho vai morrer porque o gato vai comer ele. Mas se ninguém se alimentar de ninguém nessa história, se os animais morrerem de forma natural, né, eles vão ficar com o corpo jogado lá no meio ambiente, e aí começa um processo de putrefação, ele começa a apodrecer, o corpo começa a se decompor. E o corpo dos animais mortos, das plantas mortas, enfim, não faz isso sozinho, né? São bactérias e fungos que agem para decompor esses detritos, esses dejetos. Então, esses micro-organismos ocupam esses nichos ecológicos aqui, detritívoros e decompositores. Certo? Seguindo, então, ainda sobre níveis tróficos, eu gostaria de fazer 2 observações importantes. Eu coloquei um outro exemplo de uma outra teia alimentar aqui, para vocês verem que em qualquer tipo de ambiente tem teias alimentares distintas. Então, dessa vez eu peguei uma teia alimentar terrestre. A primeira observação importante que eu gostaria de fazer, para que fique na mente de vocês, é que mais de uma espécie pode ocupar o mesmo nível trófico. E isso é um pouco óbvio, né? Eu vou pegar o exemplo aqui nessa teia dos vegetais. Os vegetais, como eu falei, normalmente as plantas estão na base da teia alimentar, elas são o primeiro nível trófico. Mas não existe uma espécie só de planta, né? Existem várias espécies de plantas. E os consumidores primários são aqueles animais que consomem as plantas diretamente. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 animais que consomem plantas. O gafanhoto, o preá, o sabiá aqui embaixo, e também, se você pegar essa setinha e seguir até o final,
o lobo-guará também consome planta. Mas cada um desses animais não consome a mesma planta, para começar, e eles não consomem a mesma parte da planta também. Por exemplo, o gafanhoto se alimenta de folha. Então ele não vai comer a planta inteira, ele vai comer a folha, vai deixar os galhos, as raízes, o caule, ele vai deixar tudo lá, ele vai comer a folha. O preá também come folha, mas ele também come frutos. O sabiá se alimenta de frutos e de sementes. E o lobo-guará, ele se alimenta de alguns frutos específicos, né, que tem no cerrado, eles são preferidos pelo lobo-guará, então não é qualquer planta que o lobo-guará vai comer, também não é qualquer parte da planta. Então tem várias espécies de planta aí que ocupam o primeiro nível trófico da cadeia ou da teia trófica, certo? Então já entra nessa definição. Mais de uma espécie pode ocupar o mesmo nível trófico, ok? E caso o exemplo do vegetal não seja suficiente, como eu falei, né, o consumidor primário é o segundo nível trófico dessa teia. A gente tem 4 consumidores primários aqui. O preá, o gafanhoto, o sabiá e o lobo-guará. São 4 espécies distintas, ocupando o segundo nível trófico dessa teia esquematizada aqui. Beleza? Então já encaixou na definição que mais de uma espécie ocupa o mesmo nível trófico. A segunda observação é que a mesma espécie pode ocupar mais de um nível trófico, exceto as espécies vegetais, né, os produtores. Então, via de regra, as plantas são produtoras, são seres autotróficos, fazem fotossíntese, então elas vão estar sempre na base da teia alimentar, elas vão sempre estar no primeiro nível trófico. Agora, outras espécies, né, principalmente os animais, elas podem ocupar mais de um nível trófico. Então, a mesma espécie pode ocupar mais de um. Um bom exemplo nessa aqui é o próprio lobo-guará, que é consumidor primário, ou seja, está no segundo nível trófico, o lobo-guará, porque ele se alimenta da planta, mas ele também se alimenta de jararaca, da siriema, do preá. Então aqui ele já está ocupando pelo menos 3 níveis tróficos, a mesma espécie. O mesmo lobo-guará está ocupando pelo menos 3 níveis tróficos. A siriema, aqui um pouco mais embaixo no desenho, é um outro bom exemplo disso. Então, se a gente pegar uma cadeia alimentar solta aqui dentro dessa teia, por exemplo, começando nos vegetais, o gafanhoto se alimentou do vegetal, a rã se alimentou do gafanhoto, e aí a siriema se alimentou da rã. Nesse caso, tem uma cadeia aqui dentro dessa teia, e nesse exemplo que eu peguei, a siriema é o consumidor terciário, ou seja, ela está no 4º nível trófico, porque ela consumiu o consumidor secundário, que por sua vez consumiu o consumidor primário. E aí ela está ocupando o 4º nível trófico. O 3º, perdão. Se a gente colocar uma espécie a mais nessa cadeia específica, por exemplo, o gafanhoto se alimentou dos vegetais, a rã se alimentou do gafanhoto, a jararaca se alimentou da rã e depois a siriema se alimentou da jararaca. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. E aí a siriema, nesse caso, está ocupando o topo da cadeia. Ele vai ser o consumidor quaternário. Beleza? Porque o gafanhoto é o consumidor primário, a rã é o secundário, a jararaca é o terciário, e aí a siriema seria o quaternário. A mesma espécie ocupando mais de um nível trófico na mesma teia. Isso pode acontecer, e acontece. E aí outra observação que eu queria fazer, aproveitando essa imagem, são os decompositores aqui, ó. São micro-organismos que estão no solo, são as bactérias e os fungos que eu mencionei antes. Então, quando algum desses seres vivos aqui da teia morrer de causas naturais e o cadáver ficar lá jogado no chão e começar a apodrecer, ele não apodrece sozinho. É por causa da ação das bactérias e fungos que estão aqui no solo, que vão entrar em contato com o ser vivo que não está mais vivo, certo? E aí o processo de decomposição começa por causa da ação desses organismos. Então, por isso que ao longo de toda a teia tem as setinhas vindo para cá, porque os decompositores vão se alimentar de tudo, todos esses animais e plantas que morrerem, e aí só o corpo deles vai restar, certo? Então o processo de decomposição começa assim.